Nossa próxima pauta. Tainá Dantas de Souza é um fenômeno nas redes sociais em Natal, Rio Grande do Norte. Ela tem mais de 400 mil seguidores, é atleta e transexual. Iniciou sua transição aos 15 anos e hoje aos 33, além de musa fitness, é também influenciadora e estuda nutrição. Tainá é noiva de Luca Michelazzo, que é terceiro sargento do Exército, com quem ela namora há 3 anos. O Luca está no Exército há 2 anos e no dia da sua formatura na Escola de Sargentos da Infantaria, em Três Corações, Minas Gerais, estava acompanhado da noiva. Tainá conta que não houve qualquer restrição do Exército à sua presença na cerimônia formal, tampouco na formatura, mas que depois do evento, de volta a Natal, ela passou a receber ameaças através das redes sociais, chegou a ouvir áudios agressivos, cheios aí de, enfim, xingamentos e ameaças, e acabou registrando essa queixa no distrito policial ali de Natal. A Tainá Dantas de Souza disse o seguinte, chorei 2 horas sem parar ao ouvir. Se era para ser uma brincadeira, virou crime. Eram palavras transfóbicas, absurdas, ameaças. Por que isso? Porque sou trans. Jamais um relacionamento tem que interferir na imagem de um militar. O que ele faz em casa diz respeito à sua função. O que faz fora é sua vida particular. Essa não é a primeira vez que o casal enfrenta preconceito. Quando foi estudar na Escola de Sargentos do Exército, o Luca já namorava a Tainá e, apesar de dizer que nunca se ressentiu da reação dos colegas, eles se lembram de um momento ali em que, num grupo de WhatsApp, soltaram essa seguinte frase, lá vem o aluno entrando na ESA com seu travequinho. Então, uma história aí de transfobia, de ameaças e do relacionamento de uma mulher trans também com um homem que faz parte do Exército. Vamos começar com o Joel. O que é que você acha disso, Joel? Eu lembro de ler uma vez um depoimento de uma professora transexual, se eu não me engano era da USP, e que ela dizia que ouvia das mesmas pessoas, às vezes um comentário de ódio, uma ameaça, um ataque, de um segurança, de um outro professor, de um colega, mas da mesma pessoa, às vezes, também vinha, em outro momento mais discreto, um convite, querer sair com ela, querer fazer alguma coisa. Eu acredito que esse ódio que transexuais despertam em algumas pessoas tem a ver com com pessoas que não sabem processar dentro de si mesmas o que elas sentem com aquilo. Uma mulher que elas veem com atraente, a crença de que aquilo seria totalmente errado, e ao não saber lidar com aquilo, despertam e extravasam isso num ódio absolutamente, muitas vezes, infelizmente, assassino, porque a gente sabe que transexuais são vítimas de ataques, assim, à luz do dia, às vezes, aqui no nosso país, e de homens que, infelizmente, não souberam processar e não sabem lidar, e são muito inseguros com a sua própria masculinidade, o que significa a sua própria masculinidade. Porque eu posso gostar, posso me atrair, posso não me atrair. Qual é o problema? Aquela pessoa, eu posso ter a minha opinião que for sobre se aquela pessoa deveria ou não deveria ter feito transição, seja lá o que for. Ela viu a vida dela assim. Qual é o problema? Por que que isso tem que me afetar? Por que que isso tem que me fazer ficar com raiva e ódio a ponto de eu mandar mensagem para alguém que eu nem conheço, ameaçando, xingando, ridicularizando? Claro que a mesma pessoa muitas vezes vai querer mandar outro tipo de mensagem ali depois, não é coincidência. Adriles, você acha que também tem alguma coisa a ver o fato dela namorar um militar? Porque ela cita isso, né, no depoimento, a questão dela ter um relacionamento com alguém que é militar e que esse relacionamento não os descredibiliza. Você acha que isso pode ter provocado também alguma coisa? Se tem uma coisa que me incomoda é quando o preconceito é claro, e aí é um preconceito claro. Essa menina é maravilhosa, é uma trans que realmente tem tudo de mulher, que desperta o desejo masculino. Ela não é prostituta, infelizmente a gente sabe que a maioria das transexuais, por uma questão de exclusão social, de preconceito da família, da sociedade, recai na prostituição exatamente porque se torna uma população invisível. Essa menina não é invisível, é uma atleta consagrada, uma mulher bela, uma mulher que se transformou em mulher, que tinha uma disforia de gênero, que foi notabilizada desde a sua tenra infância e que eventualmente se transformou numa mulher belíssima. O Joel tem toda a razão. Esse tipo de status social vinculado a uma beleza extraordinária que ela tem, provoca um desejo reprimido. E esse desejo reprimido, aí eu entro na sua seara.
dentro de um quartel, dentro de hordas de generais, de sargentos, de recrutas, que tem um princípio de uma masculinidade que se traduz, às vezes, que se confunde com um preconceito em relação à homossexualidade, e não é exatamente a homossexualidade você um homem heterossexual atraído por uma mulher trans. Eu mesmo me sinto atraído por várias, por essa, inclusive, que desperta a minha linha. Tá dado o recado aí, Tainá. Tá dado o recado, já tô te seguindo, olho inclusive. aí, viu, militar? Já tô te seguindo, inclusive. É uma mulher belíssima que causa inveja, que causa desejo, que gera um extremo preconceito dentro de uma hoste militar que tem essa coisa dessa macheza que se confunde com preconceito, com opressão. As transexuais no Brasil realmente sofrem um preconceito gigantesco e pior, quando elas têm uma profissão efetiva, quando elas têm um sucesso efetivo e concretizado, como é o caso da Tainá, elas sofrem redobradamente esse tipo de preconceito quando entram no seio familiar tradicional de uma família que se considera heteronormativa, que é uma família heteronormativa, no caso desse rapaz, que se casou, que se sentiu atraído, que se sentiu encantado por uma mulher lindíssima, muito bem-sucedida, e a questão é, como o Joel disse, de um desejo reprimido. Isso é claro, não existe a possibilidade de alguém despertar um ódio, uma raiva tão grande assim, gratuitamente. Eu vi os áudios desse militar e são absolutamente asquerosos, de um tipo de preconceito que não se justifica, de uma homofobia, e é um sujeito mal resolvido, e essa má resolução do desejo masculino se confunde com o preconceito em cima, mais uma vez, de uma mulher belíssima que saiu dessa bolha, que saiu dessa esfera da prostituição e se transformou numa mulher bem-sucedida, e infelizmente ainda é, e será, como ela mesma disse, vítima de preconceito até o fim dos dias. E o discurso dela é muito bonito, quando ela fala o seguinte: eu sofrerei preconceito até o fim dos dias, mas eu lutarei para terminar com esse preconceito. Fica aqui meu aplauso a essa moça e minha ojeriza esse militar imundo que tem desejo reprimido e não sabe satisfazer a sua própria personalidade. Era isso que eu ia falar. Geralmente, quando a pessoa se incomoda muito com uma questão assim, é porque alguma coisa está tentando esconder. Mas aqui eu não quero polemizar nada, queria deixar aqui meu abraço a Tainá. Eu achei muito bonita a forma como ela se comportou, sabe? Como ela reagiu a isso. Não ficou se vitimizando, pelo contrário, falou: vou lutar, vou encarar, eu sei que eu vou sofrer preconceito mesmo. E, infelizmente, peraí. Só recebendo aqui o pessoal que acompanha o nosso Morning Show pelo rádio. A gente está discutindo um caso que todo mundo concordou aqui, que é um caso de transfobia. Que Aliás, a fala do Adriles foi bonita, foi primorosa. Foi maravilhosa. Foi longa, mas a fala primorosa. do Adriles, vocês podem recuperar. E a Zoe reafirmando uma questão que todos trouxeram aqui, que muitas vezes esses ataques criminosos, transfóbicos, têm a ver com pessoas que não conseguem se resolver a respeito do que sentem por essas mulheres, né, Zoe? Não, e não tem a coragem de assumir, entendeu? Olha, eu gosto de trans, então sente raiva de quem assume. Então, eu acho que esse militar aí tem que ir num psicólogo, conversar, não para se tratar, não, tá? Para resolver essas questões. E o psicólogo falar: olha, assuma, entendeu? Viva a sua vida. Eu acho que tá precisando um pouco para o militar. Mas, Tainá, toda a minha força aqui, meu carinho a você, parabéns por ter reagido da forma que você reagiu, e também ao militar, porque deve ser muito difícil na sociedade, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muito preconceito, assim. Ter namora, assumido, né? Ter assumido isso de Exatamente, gosto de trans. É essa. Porque esse ambiente de militar é muito complicado. Tem essa fama de ser machão, másculo, entendeu? Gostar de mulher, ser todo... A gente vê o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é todo machão. Isso e é aí. militar. A questão que se coloca, você traz um ponto muito importante, Zoe, que é a seguinte: a gente não vê nenhuma pessoa famosa, nenhuma pessoa visível. A gente sabe que vários homens têm desejos por mulheres que são eventualmente transexuais. Mas não tem coragem de assumir isso, Eu não vejo um casal de um homem famoso que tenha assumido, não me lembro, se vocês quiserem me corrigem, que tenha assumido uma transexual absolutamente assumida também. Ou seja, existe uma invisibilização e uma indiferença, como se a população trans não existisse. Ela é uma ativista, mas eu não chego perto, eu não namoro. E é sempre uma coisa sigilosa, uma coisa secreta, uma coisa constrangedora que vai inibir, que vai afetar a minha heteronormatividade. Eu, por exemplo, tenho atração por várias trans. Não tenho nenhum problema de confessar isso. Tem alguns problemas anatômicos, mas podem ser resolvidos. Mas a questão que se coloca é você assumir um desejo
e como ponte para assumir um desejo, você assumir um relacionamento com uma trans, é sim, no Brasil, um imenso tabu em que a gente sabe que a gente tem uma população trans considerável e que essa população trans, todo mundo sabe, causa um desejo imenso, é um desejo, inclusive, heterossexual. Não acredito que quem gosta de trans seja homossexual, porque a Tainá, por exemplo, é uma mulher completa. Então, assim, existe um preconceito concreto, real e absoluto em relação à população trans no Brasil. Isso sim é visível e deve ser combatido. E a Tainá tem nosso aplauso por fazer exatamente sair da bolha da prostituição, se transformar numa mulher guerreira, numa mulher vencedora, numa mulher lindíssima e lutar contra esse preconceito abjeto que a gente vive hoje no Brasil. E também alguém que teve essa coragem de fazer a denúncia, que é muito importante, né? A transfobia é crime. Então, se você passar por isso, faça a sua denúncia, engrosse os números e traga o assunto aqui às claras. Eu fiquei muito feliz hoje desse consenso a respeito desse Paulinha, caso de transfobia. Só uma coisa para não ter margem de dúvida na minha. Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum preconceito em relação à prostituição. Eu sei que a maioria recai nessa profissão. Agora, a gente não acha, infelizmente, eu acho que mas é por falta de opção, Adriano. É isso aí, isso que eu ia falar. Não acho que seja sonho de uma menina, de uma pessoa quero ser prostituta. Infelizmente, é uma profissão estigmatizada. Tem sua dignidade, tem um caráter, a sua procura, que todo mundo sabe que tem, mas eu acho que a maioria das transexuais, se elas pudessem escolher, não escolheriam ser prostitutas, escolheriam ser pessoas de sucesso, como a própria Tainá.